Olá, alunos, tudo bem? Então, agora nós vamos fazer a nossa revisão sobre as artes brasileiras, parte 1, né? Onde nós vemos aí vários artistas, várias tendências, né? A afro-brasilidade. E então, vamos lá, porque a gente tem muita coisa para revisar. Seguindo aqui, nós temos o seguinte: as artes indígenas e afro-brasileiras. A parte tradicional e a parte contemporânea. Contemporânea é a arte que nós estamos vivendo no tempo em que estamos vivenciando, no tempo em que estamos aqui presentes, né? Estamos vivos, estamos aqui com vocês. Então, é a arte do nosso tempo, contemporânea. E também vamos ver aqui, vamos revisar aqui também o barroco e o rococó no contexto brasileiro, né? Os grandes artistas brasileiros, onde a arte se desenvolvia através de figuras religiosas e da ornamentação de igrejas. Muito, muito importante. E tem também aquele artista lá, acho que era o Ataíde, sim, que trabalhava em joias finas, em ouro, né? Então vamos seguir aqui, que temos aqui que rever. Então, temos aqui o quadro da chegada do Cabral, né? Do ponto de vista, vamos dizer que seja do ponto de vista dos portugueses, porque nessa chegada aqui nós estamos vendo aqui como eles descreveram que viram os indígenas, né? Como Pero Vaz de Caminha colocou lá na sua carta, né? Então aqui o desembarque de Cabral em Porto Seguro em 1500. O artista Oscar Pereira da Silva, em 1922. Ele fez essa representação aqui, tá? Então ele não estava lá, ele imaginou, é uma obra fictícia. Ok? Pegou aí a visão? É isso aí. Então a arte afro-brasileira e africana, nós temos aqui, ó, nesse outro quadro aqui, as condições, né, apresentadas, denunciadas, as condições de vida em que os negros viajavam, né, e amontoados, e mal vestidos, tudo isso aconteceu, né? Então, esse quadro aqui chama-se Navio Negreiro, né? Johann Moritz Rugendas. E temos também um poema fantástico, né, de Castro Alves também, que aborda esse tema. Então, aqui, segunda parte aqui, nós temos o barroco e o rococó brasileiro. Nós estamos vendo aqui, ó, essa igreja aqui, onde Antônio Francisco Lisboa, o nosso Aleijadinho, ele fez a escultura desses 12 profetas aqui na fachada, na entrada, né, da igreja. Então, em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Então, vamos seguir aqui. Vemos o seguinte: o Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, aquilo lá é o seu projeto para a igreja de São Francisco, em Ouro Preto. Agora sim, agora está certo. Em Ouro Preto, por exemplo, bem como a sua realização expressam uma obra de arte plena e perfeita. Outro artista também muito importante, que é o Manuel da Costa Ataíde. Então, o do ouro não é o Ataíde, né? As suas pinturas em tetos das igrejas seguiam as características do estilo barroco e alinhavam-se perfeitamente às esculturas e a arquitetura do Aleijadinho. Tá? É o Mestre Valentim, era esse o nome que eu queria lembrar. O Mestre Valentim da Fonseca e Silva, nasceu na capitania de Minas Gerais, mas no Rio de Janeiro ele tornou-se artista célebre, né, famoso, conhecido, procurado para serviços de talha, escultura e moldes de peça de luxo em metal. Então, o homem era realmente
muito talentoso, né? Então, seguindo aqui, nós vemos o seguinte, nós vamos aqui agora para as nossas atividades, ok? Então, vamos, agora que a gente já fez a nossa revisão, estamos preparados para as nossas atividades. Então, alunos, agora nós vamos ver questões que vão abordar tudo isso que nós acabamos de expor, né? Acabamos de fazer a nossa revisão. Vamos lá? Vamos seguir para a nossa tirada de dúvidas aqui, né? Vamos ver. Quero lembrar vocês que é importantíssimo você ler cada questão com bastante cuidado, né? Sem se precipitar para poder dar uma resposta condizente, correta, né? Então, assim, na questão 1, nós temos o histórico desembarque de Cabral em Porto Seguro, que é uma obra de óleo sobre a tela, feita pelo Aurélio de Figueiredo, né? Mostrando o desembarque de Cabral, mas veja aqui, ó, do ponto de vista de quem está dentro da embarcação, né? Olhando lá para a terra. Então, vamos ver aqui. Na obra, Desembarque de Cabral em Porto Seguro, foi feito em 1922. Tá? Vemos uma pintura histórica. Nessa perspectiva, desse ponto de vista aí, marque a opção que corresponde à característica de uma pintura histórica. Então, vamos ver aqui. É um estilo de pintura voltada para confirmar marcos históricos. É um estilo que tem o intuito de mostrar ficção nas suas obras. Tem mais coisa aqui. Retratava fatos históricos na forma de reprodução, livre expressão artística, recriando momentos e fatos ocorridos. Aqui na letra D nós temos uma pintura histórica que é sempre voltada para recriar fatos divulgados em livros e revistas. Analise bastante aí. É um estilo artístico utilizado para comprovar situações históricas como forma de provas concretas e narrativas bem delineadas. Então, nós vemos que a pintura histórica ela retratava os fatos através de livre, a escolha do artista, né? O olhar, a sua impressão era colocada de acordo com o próprio artista, né? De acordo com sua própria visão. Quer dizer, a sua própria visão, o seu fazer artístico, né? O seu olhar, mas diante de relatos, de fatos. Vamos para a seguinte questão, né? Para a questão seguinte. O barroco surge como uma resposta, questão número 2, no campo artístico, ao protestantismo, buscando reafirmar os valores católicos, recorrendo principalmente ao uso de imagens e de santos. Entretanto, o barroco se coloca como oposição a outro movimento artístico do século XVI, baseado na racionalidade e na busca da simetria em suas produções artísticas. Qual é esse movimento? Então, a gente chega na conclusão que é o Renascimento, né? Busca da simetria, racionalidade, né? Então, o barroco fez oposição ao Renascimento. Vamos para a nossa questão de número 3. Ainda sobre o barroco, né? O barroco, como afirmação artística religiosa, buscava se opor aos conceitos do Renascimento, principalmente a utilização do antropocentrismo. Vamos
destrinchar um pouquinho isso aqui, né? Vamos esclarecer um pouquinho. E da racionalidade na produção estética. Então, a utilização do antropocentrismo são aquelas ideias em que o homem é o principal, tá? É o homem colocado como centro. Então, sobre o barroco, qual das afirmativas abaixo é incorreta? Há no barroco o surgimento de pinturas marcadas por formas retorcidas e tensas. A preocupação do barroco era reforçar o racionalismo e equilibrá-lo com as emoções, e não em criar a arte mais emotiva e cotidiana. Essa é a nossa resposta, né? Mas então vamos analisar as demais. A história e atributos dos santos e mártires católicos se viam como representados com bastante frequência na pintura. A valorização das cores e a contraposição de luzes e sombras tinham grande importância na demonstração dos gestos e estados de espírito do homem. Aqui na letra E, o barroco, como uma afirmação artística e religiosa, buscava se opor aos conceitos do surrealismo. Então nós vemos aí as diferenciações. Então vamos aqui para a nossa questão de número 4. A arte afro-brasileira retoma a estética e as manifestações africanas, como a representação de cenários socioculturais do negro no Brasil, dos costumes, das crenças e lutas sociais. O objeto de arte é funcional e expressa muita sensibilidade. Nas pinturas, assim como nas esculturas, a presença da figura humana identifica a preocupação com os valores étnicos, morais e religiosos. Sobre a arte afro-brasileira, é correto o que se afirma em... Então vamos ver aqui. Os primeiros artífices negros no país eram de origem banta, que é o centro-sul africano. E é de se supor que pelo menos uma parte deles já chegou ao Brasil cristianizado. Para além da arte barroca, se tem registro de artífices alforriados que fundamentou a arte dita afro. 3, aqui nós temos a arte afro-brasileira, é um termo criado a partir do século XV. Aqui no 4, nós temos que acompanhava assim a vida cotidiana da comunidade, participando dos rituais da vida doméstica, desde o nascimento, dos ritos de passagem, passando pela fatalidade da morte e continuando ainda na ligação com a ancestralidade. Então, essa questão de número 4, nós temos que é correto que se afirma as afirmativas 2, letra C, né? Vamos ver o que tem errado lá no 3, né? Tem errado aqui. Foi criado a partir do século XV, é aqui que está errado, né? Essa é a única que está errada e é por causa dessa afirmação aqui, que é a partir do século XX, ok? Então, por isso que somente a afirmativa 3 está errada entre as 4. Na questão de número 5, nós temos gêneros musicais coloniais de influência africana, como o lundum, terminaram dando origem à base rítmica, que mais tarde se transformaria em ritmos tipicamente brasileiros, como, por exemplo, bossa nova e outros gêneros musicais atuais.
né? Também há alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé e o agogô, que são de origem africana. Sendo assim, os ritmos abrasileirados são: na letra A aqui nós temos rock and roll, ska, reggae, steady rock abrasileirados. Temos aqui o machixe, o samba, o choro e a bossa nova, a valsa vieniense e a sinfonia, calypso, rumba, cha-cha-cha e bolero, tango, cúmbia e candomblé. Então, obviamente, a nossa alternativa aqui correta é ritmos já consagrados, né? O machixe, que é mais antigo, né? O samba, o choro e a bossa nova. Então, agora nós vamos para a nossa última questão, né? A questão de número 6, uma questão discursiva, onde você vai falar a sua opinião, né? Então, você veja o seguinte: observe as obras de Heitor dos Prazeres. Frevo, né? Essa primeira aqui. Roda de samba, a segunda aqui. E a terceira, uma roda de peteca. Né? Dança, música e brincadeira. Então veja só. Analise a temática, né? Os temas, e descreva as roupas, os gestos, os modos, atitudes, momentos e personagens que representam os valores expressivos em suas obras. Então, mais ou menos eu adiantei aí a sua resposta, né? Eu falei um pouco, né? Então, pessoal, olha só, comigo aqui. Essa questão de número 6, ela tá bem fácil, porque o Heitor, ele era um artista que ele colocava totalmente nítido os seus personagens, as pessoas participantes, né, na composição do quadro dele, entendeu? E a maneira como as pessoas estão ali posicionadas, dá para saber exatamente, dá para descrever com facilidade tudo o que eles estão fazendo. Então, eu espero que você aí, realmente, essa questão aí ficou bastante fácil. Então, eu espero que você realmente seja, assim, bem feliz na sua resposta. Vamos ver um padrão de resposta que eu coloquei lá, que significa, assim, que você não precisa responder exatamente igual, né? Você pode ter suas próprias ideias, descrever com suas palavras, da sua maneira, né, a resposta aqui para essa questão. As suas obras, as obras do Heitor, representam cenas do cotidiano, das periferias, né? As rodas de samba, os grupos de amigos, as crianças brincando, a simplicidade de festas populares, a variedade nas roupas, os movimentos alegres que representam a atividade dos personagens e os momentos de alegria e otimismo. Então, veja bem, além disso, você pode também aí falar das roupas, né? Do colorido das roupas. Você pode falar também dos instrumentos, né? Você pode falar também, descrever melhor a questão da peteca, né? E tudo isso aí vai valorizar a sua narrativa e a sua resposta como um todo. Então, nós temos aqui também o nosso material complementar. Vamos ver aqui. No material complementar de hoje, temos as músicas indígenas para conhecer, ouvir e apreciar. Então, você acessa aqui o coro, cango, né, da tribo Caiapó. Aí. É um vídeo do Moacir Silveira. Tem também Araruna, né, e com Marluí Miranda. Tá? E tem também
a canção indígena Tangará-Mirim com o Vanderlei Moreira, tá bom? Então, temos tudo isso aí para você dar uma olhada aí e ter mais conhecimento, se inteirar mais, né? Aqui, com material complementar também, temos um filme, né? Caramuru, a invenção do Brasil. Diogo, pintor contratado para ilustrar um mapa que acaba sendo punido com a deportação na caravela comandada por Vasco de Ataíde. A caravela naufraga, bom, não vou contar não, você assiste, tá bom? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante as informações aí sobre as nossas artes e até a próxima aula, tá? Tchau!